Partimos agora para a análise e o debate com os convidados do Jornal da Meia-Noite, o jornalista da revista Visão e comentador SIC Luís Ribeiro e com o historiador Adelino Cunha. A ambos, boa noite, sejam bem-vindos. Meus senhores, hoje ouvimos declarações muito importantes do chefe da diplomacia russa e do presidente ucraniano, ambos no Conselho de Segurança das Nações Unidas, com Lavrov a dizer que o Ocidente tem encorajado uma política anti-russa do regime nazi de Kiev, que foi, por outro lado, violado o princípio da autodeterminação dos povos, já Zelensky acusar a Rússia de genocídio e de várias coisas, e paz, aparentemente no horizonte, conversas sobre tal coisa, continua sem haver, e com posições que têm-se vindo a extremar consideravelmente. Com o cenário que está atual e que se viu hoje nas Nações Unidas, qual é o rumo que se pode e deve encetar daqui em diante, inclusivamente com pessoas como Lula da Silva ou António Guterres, para que se possa começar a conversar sobre isso? Luís. Bom, não há muito a conversar porque os objetivos que Putin declarou serem a razão para a invasão da Ucrânia são de tal forma vagos que não se percebe exatamente o que é que há para negociar. Os dois grandes argumentos eram a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Desmilitarização, quer dizer, nunca a Ucrânia esteve tão militarizada. É neste momento um dos países mais militarizados e mais poderosos militarmente do mundo. Por outro lado, desnazificação. A palavra nazi é uma coisa que nós associamos ao antissemitismo, ao Hitler, aquelas coisas todas, racismo, xenofobia. Na Rússia não tem esse significado. Eles chamam nazi a qualquer pessoa, qualquer povo que eles interpretem como não sendo pró-russo. Portanto, isto mostra que não há aqui nada para discutir, porque o que é que a Ucrânia vai dizer? Não somos pró-russos, não somos nazis, não é uma questão territorial, não é nada disso, portanto não é por aí. Não há nada para discutir, Adelino? Boa noite. As reuniões de ontem e de hoje eu acho muito relevantes. Em termos da guerra e da paz, a novidade foi pouca ou nenhuma, mas em termos daquilo que o mundo, da forma como o mundo está a reconfigurar, pode ser interessante. Nós tivemos um período de paz muito longo, de 45 até 91, a guerra civil da Jugoslávia é o primeiro sinal de que a ONU poderia estar eventualmente a não ter capacidade para responder aos conflitos, e agora a guerra da Ucrânia confirmou isso, que a ONU está a tornar-se inoperacional. E houve um discurso, de todos os discursos, que me surpreendeu. Eu acho que a Ucrânia voltou a dizer aquilo que era suposto dizer, quer mais armas, que quer recuperar a sua integridade territorial. A Rússia voltou a dizer as mesmas coisas, uma interpretação muito criativa da Carta da ONU para justificar porque é que foram invadir a Ucrânia. E é Guterres que me surpreende, que eu tenho sido um crítico bastante determinado da sua atuação, que vem introduzir algo racional. E ele vem, no fundo, dizer que a ONU, tal como nós a conhecemos, que não pode fazer nada pela paz. E diz mais do que isso. Ele fala até que é necessário que, primeiro ele admite que nós estamos a passar por um mundo multipolar, não sei até quanto que os americanos terão gostado disso, diz que é necessário haver um novo modelo de relações internacionais e diz que é preciso novas instituições multilaterais fortes e eficazes. E diz reforma ou ruptura. Ou seja, esta ONU, no fundo, hoje autocondenou-se e reconheceu aquilo que eu tenho dito, que não foi capaz nunca de cumprir sua missão histórica de garantir a paz. Mas António Guterres assume que não se consegue falar em paz, como é que se fala de paz então? Não se fala de todo, é isso? Não, eu tenho falado algumas vezes de paz, tenho tentado. E ouvindo até algumas críticas, umas vezes mais subliminares do que outras. Mas sim, ou seja, estas reuniões confirmam que se vai manter o caldo tóxico onde nós estamos enterrados até esta altura. Porque não se consegue ver o que é que poderia ter acontecido hoje. Que algum país, ou alguma aliança de alguns países, tivesse dado um sinal de que era necessário começar a construir um processo de paz, um armistício, por exemplo, que o próprio Guterres tivesse dado um sinal de que era preciso construir um compromisso que levasse a algum lado, mas não. Ou seja, todos os discursos insistiram todos no mesmo ponto. Nesse aspecto, a ONU, acho eu, confirmou-se a sua inutilidade, que é necessário ser substituída por outro tipo de organização de caráter transnacional que garanta, de facto, o direito internacional. Eu tenho aqui uma oposição de fundo com o Adelino, apesar de eu achar que nós concordamos que temos de chegar à paz, o que não concordamos é o caminho para lá chegar. A questão do armistício vai só beneficiar a Rússia. A Rússia, em 97, também perdeu uma guerra com a Chechênia, estava economicamente nas lonas, portanto não conseguia continuar a guerra, assinou um acordo de paz, 2 anos depois atacou a Chechênia de novo. Portanto, depois de se armar, depois de se reforçar, voltou a atacar a Chechênia e, finalmente, ao fim de 10 anos, conseguiu ganhar a guerra. Portanto, isto é a mesma coisa. Se nós agora pararmos neste momento, vamos dar tempo à Rússia para aumentar a sua indústria de armamento, para se reforçar e para voltar a atacar com mais força. Aliás, foi isso que aconteceu na Crimeia. Nós temos a memória curta.
Nós na Crimeia deixámos as coisas acontecerem. Foi o que aconteceu. Tivemos umas sanções fraquíssimas. Putin achou que podia conquistar a Crimeia, foi o que fez. Depois, logo a seguir, foi Donbass, ajudou os separatistas e acabou por entrar com tropas regulares no Donbass. E agora faz isto. O erro foi ele achar que o mundo ia continuar impávido e sereno. Desta vez não aconteceu. Desta vez houve até uma união, algo surpreendente por parte dos outros países ocidentais, como da NATO, como da Europeia, tudo isso. Portanto, agora se lhe dermos tempo para ele se reforçar novamente, não tenhamos dúvidas, daqui a 1 ano ou 2 anos, ele vai voltar a fazer o mesmo e vai ser muito mais, massacrador do que aquilo está a ser agora, porque não vai, pela segunda vez, subestimar os ucranianos, que foi o que ele fez na primeira. Eu parece-me que esta posição, e nós temos a nós respeitamos mutuamente, eu acho que transformou no axioma, que diz o seguinte, que é: a guerra acaba se a Rússia sair da Ucrânia. E para que a Rússia saia da Ucrânia é preciso derrotar até a exaustão, até a capitulação a Rússia. Do outro lado diz que, se a Ucrânia reconhecer que vai perder 15% do seu território, não é? Passa a conviver em paz com o seu vizinho. Esta formulação do problema está errada nos dois sentidos. Ou seja, se nós continuarmos a cavar este buraco, não vamos ser capazes de sair de lá. Eu, quando digo que é necessário fazer um armistício, eu começo a dizer uma coisa prévia, que é preciso que as partes, em primeiro lugar, reconheçam alguém que seja mediador de que é necessário assumir essa necessidade de começar a negociar a paz. O armistício, sem dúvida nenhuma, depois negociar os termos políticos, e a primeira dificuldade vai ser logo à raiz. Ou seja, como é que os negociadores vão ser capazes de admitir em pé de igualdade as reivindicações das partes entre o invador e o país invasor e o país que foi invadido? Esta vai ser a primeira dificuldade, que nós vamos ter que lidar com ela, mas nós estamos a recusar à partida esta ideia de que o armistício é dar razão à Rússia. Eu não estou seguro disso, antes pelo contrário. Acho que nós estamos a pagar cada vez mais um preço elevado. Cada dia que passa vai custar mais que nós cheguemos à paz. O problema é que tu fazes isso partindo do princípio de que estamos a falar de 2 Estados de direito, que não é o caso. Temos de um lado um Estado que, com todos os seus defeitos, corrupção, tudo isso, dos escombros da União Soviética, que é a Ucrânia, que apesar de tudo é uma democracia funcional, e do outro lado temos a Rússia. Temos uma autocracia liderada por um ditador que faz aquilo que quer. Portanto, se ele até agora sempre esteve a marimbar para o direito internacional, vamos agora acreditar que sim, ele vai aceitar uma negociação, um mediador, seja ele qual for, seja a Turquia, seja até a China, seja qual for, vai aceitar os termos, vai aceitar pela primeira vez, porque ele agora está numa posição de desvantagem. Foi isso que a Rússia fez em 97 com a Chechênia. E depois, quando já estiver numa posição de vantagem, ataca outra vez. Foi isso que aconteceu. Nós estamos no momento, há pouco estavas a falar da ONU, nós estamos num momento, assim, que, como dizia o Guterres, ou é de mudança ou é de ruptura. Ele admitiu até com alguma candura de que a ONU não tem poder nenhum. Ele enquanto secretário-geral, não tem poder nenhum. Ele despediu-se quase. Pois, basicamente foi isso. Parece-me que está condenado. Aconteceu o mesmo com a Liga das Nações. A Liga das Nações também foi criada depois da Primeira Guerra Mundial para tentar que não houvesse uma segunda. Falhou em toda a linha, houve uma Segunda Guerra Mundial. Agora estamos também nesse momento. O Zelensky deu aquela ideia de que tem de acabar com o veto de um dos membros permanentes, dos 5 membros permanentes, obviamente pensar na Rússia. Com alguma inteligência disse, não falou em maioria simples, falou em maioria de 2/3, portanto... Da Assembleia Geral. Por causa também... Há espaço para isso poder acontecer? Em primeiro lugar, a ONU nasce, como o Luís disse, após a Segunda Guerra Mundial, mas é feita com o sangue dos países que lutaram pela vitória. Ou seja, este veto não é um veto que é atribuído e que é reconhecido apenas porque os países têm algum tipo de particularidade. São os países cujos povos derramaram o sangue na guerra. É daí que veio direto os povos que, no caso, os povos eram... Sim, mas um deles era a União Soviética, não era a Rússia. Portanto, a União Soviética acabou por ter, digo eu, ilegitimamente, herdar o lugar no Conselho de Segurança da ONU. Ilegitimamente, Adelino? Peço desculpa? Ilegitimamente? A União Soviética era composta por 15 repúblicas. Uma delas era a Rússia acabou por ficar com o lugar no Conselho de Segurança e os outros perderam. Como está a dizer que a gente então devia reconfigurar todas as relações internacionais sempre que há uma reconfiguração dos países. Não sei responder à pergunta. Aliás, falou disso. Não sei responder, nem sequer acho relevante, honestamente. A questão de ser ou não ser legítimo. É assim que o mundo se organizou neste sentido de garantir a paz coletiva. Eu vou dizer uma coisa que vai ser um bocadinho, se calhar, excessiva, e peço desculpa se tiver a ferir alguma suscetibilidade. Nós criámos, e bem, e eu acho que sobre isto não pode haver dúvidas, que quem tenta dar contexto, quem tenta explicar a guerra, não é putinista, nem sequer está a dar justificação para a guerra, é o contrário. Mas criou-se aqui uma dor empática
entre as elites que fazem opinião, entre os jornalistas, entre os historiadores, entre os politólogos, uma dor empática que tem impedido de transformar o debate mais racional, em que se diz, bom, quem não é pela Ucrânia ou quem não é pela permanente militarização está de certa forma, como nos está a dizer, a criar condições para que a Rússia vença. Há aqui um limite que eu acho que pode acontecer, que é ou há uma exaustão de uma das partes, e nós temos que pensar o que é que significa isto. Quando um país perde por capitulação, o que é que acontece? Quando a Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra Mundial e os alemães sentiram aquele sentimento de humilhação, vou repetir-me, a experiência de humilhação, o que veio a seguir foi uma democracia muito frágil, depois deu aso ao nazismo. Há que ter cuidado com isto. Quando se humilha um povo... Também, depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma coisa diferente. A Alemanha e o Japão, sobretudo a Alemanha e o Japão, fizeram um exercício também de perceber o que tinha acontecido, de descoberta do seu próprio povo, descoberta política, social, tudo isso, durante décadas, e hoje a Alemanha e o Japão são, usando as palavras certas, países absolutamente decentes, democracias de Estados de Direito, democracias, tudo isso. Portanto, é verdade, nós não podemos correr o risco, é aquela questão da humilhação que foi o que aconteceu à Alemanha na Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes, mas depois ninguém falou, em 1945, não vamos humilhar a Alemanha porque isto pode voltar a acontecer, ou o Japão. Não, teve de ser humilhada. A Alemanha e o Japão tiveram de ser humilhados, tiveram de ser derrotados militarmente em toda a linha e assumir essa derrota para depois também terem este exercício de perceberem o que é que tinha acontecido e para que isto não volte a acontecer. E resultou, ao fim destas décadas essa todas. Perspectiva de castigar os países militarmente para que eles não é castigar, é derrotá-los. Sim, para que eles possam aprender a lição, para que eles possam endireitar. Eu tenho sérias reservas sobre essa solução. Não é para aprender a lição, é para perceber o que é que aconteceu. Mas como é que aconteceu este ponto? O nazismo na Alemanha e como é que aconteceu o imperialismo completamente genocida no Japão. E hoje, japoneses e alemães vivem bem com esse passado. Eu só vou dizer uma coisa que é, se nós continuarmos por este caminho, acho eu, nós corremos o risco de só perdermos eu vou dizer isto uma vez mais, respeitando tudo o que está a passar e, sobretudo, as pessoas que estão a sofrer no terreno. Esta romantização da guerra, é a militância que nós sabemos do Twitter, as pessoas são militantes de Twitter de sofá, esta romantização um dia vai acabar. Que é, se esta experiência da guerra se alargar toda a Europa. E nós queremos, de facto, que seja esse o ponto. Ou seja, nós acreditamos de facto que levar uma derrota militar da Rússia ou da Ucrânia pela exaustão, que o mundo será um mundo melhor no dia seguinte. Alternativa. Porque é que nós desistimos todo um processo de pausa? É isso que eu não entendo. A questão é da negociação. O que é que há para negociar quando nós nem sequer sabemos quais são os termos... Eu vou explicar porquê. Porque em termos territoriais é pouco importante. É um imperativo moral. É um imperativo moral. Ou seja, se tu acreditares que o valor da paz é um valor importante, nós temos a obrigação moral de lutar pela paz, por muito terno que seja a esperança de alcançá-la. É um imperativo moral kantiano. E mas qual é a tua sugestão? E não temos a obrigação também de enfrentar o medo de termos de entrar todos em guerra, porque o Adelino acabou de falar na questão de temos de estar preparados para essa eventualidade, como quem quer dizer, se avançarmos para uma guerra mais generalizada, as pessoas têm de estar, isso não é um fantasma que é lançado para retirar o peso do princípio da coisa, por assim dizer. O Rodrigo reconhecerá que quando eu quero dizer uma coisa que digo, não costumo fazer insinuações, que é o caso, não fiz essa insinuação. O que eu digo é que nós, quando não criamos condições para, de uma forma articulada e racional, construir o dia seguinte, a desorganização é provável. Aliás, a Segunda Guerra Mundial foi necessário fazer 2 conferências prévias para organizar o final da guerra, para dividir o mundo em esferas, para saber como é que era depois gerir a derrota. O que eu digo é o contrário, que uma saída para a guerra, que seja militar, em primeiro lugar, e que seja provida de uma das partes, vai trazer incerteza. Eu não estou a falar... Ou então vai trazer a tal introspeção que é necessária porque os povos façam. E o povo russo tem mesmo de fazer, que não fez em 91, quando caiu a União Soviética, ficou com esta ideia das colónias perdidas do Império Perdido. Verdade. E agora deu nisto. Eu acompanho isso, ou seja, este sentimento de perda do pós-91, da irrelevância histórica que eles foram condenados, o facto de não terem sido ouvidos pela NATO quando interveio na Sérvia, tudo isto é verdade. Ou seja, aliás, eu disse isso várias vezes, que o Putin está a fazer isso muitíssimo bem. Está a mobilizar este passado saudosista da grande Rússia para, no fundo, restaurar aquilo que é a autoestima. Teve mais atrás, teve a Catarina Grande e Pedro Grande. De acordo. Mas as pessoas nunca entenderam isto. O que as pessoas diziam sempre era que o Putin era um fanático nostálgico do passado glorioso da União Soviética. Mas nunca se percebeu foi o que é que significou para o povo russo a humilhação da perda da relevância internacional. Sem estar a justificar, que nunca foi esse o caso, e aqui concordo contigo, não é? Teve um peso retórico muito forte na mobilização dos russos. Uma vez mais, a Rússia nunca teve nenhuma experiência democrática.
A Rússia foi um império. E a primeira vez que a Rússia ensaiou uma abertura democrática com o Gorbachev, passado pouco tempo, caiu novamente uma autocracia. Portanto, nós impormos, ou nós surgimos modelos de caráter ocidental, nós achamos que há de vir uma pessoa democrata qualquer a seguir ao Putin, é de uma ingenuidade que não tem nenhum tipo de fundamento histórico. Esta é a parte que eu acompanho com o Luís Dias. A questão é que não vem, eu também não acredito que venha uma pessoa democrática a seguir ao Putin. Não vem, o regime não está montado dessa forma, mas um regime russo. Mas vem alguém... A cultura russa não está preparada disso. A tradição russa não se funda nisso. Toda a sua história não funda-se na autoridade do Estado. Exatamente. A própria Igreja subjugava-se ao Estado, que era uma coisa que não acontecia, por exemplo, na Europa com as religiões europeias. Mas a verdade é que o próximo líder que vier vai ter de fazer alguma coisa para se legitimar. Não vai ter a legitimidade de Putin. E a primeira coisa que ele fará, e por isso é que eu não compreendo as pessoas que dizem que pode vir alguém pior do que Putin, não pode. Não pode vir alguém pior do que Putin, porque o próximo que vier será um líder mais fraco. E um líder mais fraco vai ter de começar por acabar com a guerra na Ucrânia, vai ter de começar a criar alianças para se fortalecer. E lá está, a guerra na Ucrânia é a primeira coisa que ele vai fazer. Não há possibilidade de haver um líder mais forte do que Putin? A minha percepção resulta do seguinte: se nós lermos, eu vou dizer isto de forma generosa, os últimos 20 anos, daquilo que é a literatura académica russa sobre isto da perda da União Soviética, nada disto aqui é novo. Ou seja, a forma como as elites pós-soviéticas olham para o mundo, nada disto é novo. E nós achamos que o Putin é o mais fanático dos nacionalistas que está no Ucrânia, estamos muito longe disso. Não, é o mais fanático, mas é o único fanático Medvedev que tem... É de facto muito mais... Mas é o único fanático que tem real poder. Qualquer que venha a seguir a ele vai estar rodeado de falcões que vão querer roubar-lhe espaço. Nós vai ter de se legitimar de alguma forma. Mas a questão é essa, é que nós dizemos que o Putin é um fanático e isso dá-nos um grande alívio. Alivia-nos. Mas não resolve nada. Eu disse que era um fanático irracional, um fanático com alguma racionalidade, mas não deixa de ser um fanático. Sim, mas alivia, mas não contribui para aquilo que devia ser. Ou seja, eu acho isto. Nós temos que formular bem o problema. E o problema, se não contiver parte da solução, pelo menos não pode ter nada que a prejudique. E se nós achamos que formular o problema é dizer que a guerra acaba se a Rússia sair, acho que a formação está errada. É só isto que eu digo. Porque a Rússia sair significa sair pela exaustão. É verdade também para dizer que a guerra acaba se a Ucrânia ceder 15% do seu território. Não se pode pedir isto à Ucrânia, que ceda o seu território. A questão é que não há nada a trocar. Então vamos formular bem o problema. Aquilo que a Rússia quer é impraticável. A Rússia quer conquistar a Ucrânia. Por isso é que foi aquela marcha em direção a Kiev logo no início da guerra. Certo. Portanto, quer decepar a liderança ucraniana. Muito tempo, infelizmente, vamos ter para continuar a discutir estas questões, porque a guerra não está para acabar tão cedo. Luís Ribeiro, Adelino Cunha, meus senhores, muito obrigado por terem vindo ao Jornal da Meia-Noite. Boa noite.